noite. O negócio estava bom, estava quase cochilando ali. Vê se vocês me acordam aí com boa noite mais animado. Boa noite. Melhorou agora. A energia veio de lá para cá e me envolveu. Porque o tema é fúnebre. Me deram a morte, o pessoal não gosta de mim. Me dão os temas, eles escolhem. Ah, Isabel, vamos dar aquele, que eles querem me pegar. E aí, boa noite, uma luzinha assim apagada, fica mais difícil ainda a gente encontrar energia para falar de um tema que, na verdade, ninguém quer falar, nem ouvir falar. Eu estou até preocupada que saia todo mundo correndo na hora que eu começar a falar. Mas é um tema que, na verdade, está na nossa vida durante todo o tempo. Desde o momento em que nascemos, essa possibilidade está nos acompanhando. E talvez, se nos enamorássemos mais da morte, temeríamos bem menos e viveríamos muito mais. Porque, na verdade, para falar de morte, nós precisamos falar de vida. Há alguns anos atrás, eu assisti um filme chamado O Último Samurai, que eu recomendo. Eu esqueci de dar boa noite aos internautas, viu? Desculpem aí, boa noite para vocês também, é porque eu esqueço. Chamado O Último Samurai. É um filme muito interessante, é um filme que mistura aventura, mas que traz um conteúdo muito apropriado para a gente falar sobre o processo de individuação, sobre o processo da pessoa tornar-se aquilo que é, sobre o processo de uma mudança de vida, e o personagem passa por uma mudança de vida muito grande, e eu não vou contar o filme todo para vocês, porque senão perde a graça, mas recomendo que assistam. Mas o que me fez pensar neste filme, quando eu pensei neste tema, foi a última cena. Na última cena, em que o jovem imperador japonês, esse filme é um filme que se passa no Japão, a história no Japão, o último imperador, ou o último samurai, desculpem, o último imperador já é outro filme, né? O último samurai, e ele, o meninozinho, que na verdade ainda é um garoto, mas já é alçado à condição de imperador, e o samurai serve a ele a vida inteira, e o personagem principal chega no finalzinho do filme e vira para o menino, e o menino pergunta como ele morreu. Já vou logo contar que o samurai vai morrer, que é para vocês já estarem preparados, para ninguém chorar. Se é o último samurai, está subentendido já, não é? É o último, então vai acabar. E o menino pergunta para ele, ele vai, faz uma reverência e deposita a espada do samurai, que passou a vida inteira lutando e protegendo, e leal àquele garoto imperador. E ele pergunta assim, o garoto pergunta, eu quero saber como ele morreu. E ele responde, eu vou lhe contar como ele viveu. Então, o mais importante para falar da morte não é falar de como vamos morrer e em que momento. Nós precisamos falar de como estamos vivendo. Porque a forma como vivemos é que vai fazer diferença na nossa relação, no nosso contato com a finitude desta encarnação. Como estamos vivendo? Vamos falar de como estamos vivendo. A sua vida na sua vida você está expressando a sua essência? Você está se preparando para o envelhecimento? Que nível de simplicidade existe na sua vida? Eu faço viagens com grupos para a Chapada Diamantina e vou para um lugar chamado Vale do Pati, que é um lugar que não tem nada. E eu percebo a dificuldade das pessoas de deixarem suas coisas. Porque você vai fazer uma caminhada longa, difícil, e precisa levar na sua mochila, porque é você que leva a sua própria mochila, poucas coisas. E é um apego. As mulheres não querem levar secador. Aí eu digo, mas lá não tem energia elétrica.
Mas eu quero levar meu kit perua. Mas lá você vai todo dia tomar banho de cachoeira, vai desmanchar os cabelos e tal. E eu vejo as pessoas, e eu acho muito interessante, muito gostoso, como a gente precisa de pouca coisa para viver. E numa simples mochila, 3 mudas de roupa, o mais leve possível, um cantil de água e umas barrinhas de cereais, e lá vamos nós. Não precisamos mais do que isso. Como precisamos de pouco para viver e desfrutar de felicidade? Como precisamos de pouco? Então, como nós estamos vivendo, como está o nosso apego às coisas? Porque quanto mais apegado, mais difícil de desapegar. Na hora de desencarnar, eu fico até preocupada com algumas pessoas, porque eu vejo tão agarrado, principalmente agarrado uns nos outros. Quando eu vejo tanto agarramento, eu digo, vai ser o candidato a obsessor, com certeza, porque não consegue se desapegar. Confunde relação com posse, relação com domínio de uma personalidade sobre a outra. E nós precisamos viver com mais leveza. Quanto mais leve você vive, melhor você encara a possibilidade da morte. E muitas vezes é esse medo dessa transformação, desse processo pelo qual já passamos inúmeras vezes, é que nos leva a criar substitutos para a nossa ânsia de plenitude de eternidade. Nós pressentimos a nossa imortalidade, mas como não conseguimos ainda viver como espíritos de Deus, nós criamos substitutos para aplacar a nossa ansiedade em função do medo desta finitude. O medo é do ego. O espírito sabe, já fez essa viagem inúmeras vezes, mas nós nos identificamos excessivamente com o eu, com o corpo. Quando vamos nos apresentar, ou quando vamos falar sobre algo que nos pertence, nós dizemos assim, meu, eu, e batemos no próprio corpo e às vezes no peito. Eu acho engraçado, principalmente as mulheres, que dizem assim, meu marido. Eu digo, o marido não é seu, está emprestado. Não é verdade? Está emprestado. Pode se desemprestar a qualquer momento. Então não fique apegada, não é seu. Nada é seu, tudo que você tem é emprestado. Vou logo lhe avisando. Tudo. Do seu celular bacana, que tem não sei quantas funções, que eu nunca consigo usar direito, porque sempre eu perco ou quebro antes de aprender a usar tudo que tem para ser usado. As roupas bacanas, a bolsa não sei de quê, a casa não sei como, o carro não sei mais o quê. Tudo isso, inclusive o seu marido, é emprestado. Não lhe pertence. E porque você sofre apegado a essas coisas e porque você condiciona o ser feliz a ter coisas. E eu não estou aqui em absoluto fazendo apologia da pobreza e dizendo que está errado ter as coisas. Eu estou solicitando a reflexão em torno das coisas terem você. Você pode ter as coisas, todas as coisas que você desejar e que sua condição material lhe permita, não está errado. O problema é quando as coisas têm você. Porque quando as coisas têm você, você não consegue viver sem elas. Quando alguém diz que não pode viver sem o outro, eu digo, aí tem um problema, dou logo o cartão. Aí tem uma patologia. Eu pergunto logo, mas você não vivia antes de conhecer a criatura? Então pode sim viver sem. Ou quando alguém diz que não pode viver sem tal coisa ou de tal forma. E é muito interessante como as pessoas chegam aos consultórios terapêuticos trazendo problemas para os quais elas têm as respostas, porque, claro, nenhum terapeuta vai lhe dar as respostas. Se der, corra dele, porque não é sério. Porque nós precisamos ajudar o outro a encontrar as suas respostas. Porque temos as respostas para nós mesmos, os nossos problemas. A função é de auxiliar, é de permitir, é de ser meio um parteiro, no sentido de fazer nascer aquilo que está para nascer, porque todo sintoma é precursor do nascimento de algo novo e algo melhor. E as pessoas chegam aos consultórios e eu sei que elas têm as respostas.
E às vezes eu pergunto e ela diz assim, não sei. Eu digo, você sabe o que você tem para fazer? Não sei. Esse não sei significa eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de fazer o que precisa ser feito. Eu estou apegada às coisas. Eu não estou disposto ou disposta a fazer o sacrifício necessário que a solução dessa questão está me exigindo. Então, como estamos vivendo? Se você conseguir viver em plenitude, você deixa de temer a morte. Você pode até temer um momento, porque é instintivo, é do corpo. A autopreservação, o instinto de autopreservação é natural. Mas você não vai viver consumido com essa perspectiva e você vai viver muito melhor, com muito mais leveza. Pensando na finitude, a nossa cultura familiar, muitas vezes, mas a nossa cultura, de uma forma geral, ela não favorece esse contato. Ninguém quer ouvir falar de morte, só quer ouvir falar de vida. Quando você vai no enterro, tem gente que quando volta, tem que tomar banho, lavar a casa. Você já ouviu disso? Né? E quando você ouve alguém chamar seu nome, que não é ninguém, Ave Maria Misericórdia, está em Roma, está em Roma, está em Roma, não é assim? O pessoal, pelo menos no meu tempo, era assim. Eu não sei se hoje em dia já se diz outra coisa. Mas no meu tempo, né? Porque diz que se você ouvir alguém chamando seu nome, você pergunta e ninguém, na certa é um obsessor, criatura. Lhe chamando, né? E aí, para lhe perturbar o juízo ainda. Então, nós não queremos ouvir falar de envelhecimento, nós não queremos ouvir falar de morte, nós não nos preparamos. E nós precisamos nos preparar para desencarnar desde sempre. E para isso nós precisamos, inclusive, respeitar os ciclos da vida, porque na verdade você já morreu e renasceu várias vezes na mesma encarnação. Onde está a criança que você foi? As coisas de criança precisam morrer um dia para nascer um adolescente. E as coisas da adolescência precisam morrer para nascer o adulto. E a do adulto para que nasça a pessoa de meia idade, e de meia idade para que a velhice se instale, se estabeleça. Nós estamos morrendo e renascendo, além das transformações pelas quais passamos. Não continuamos as mesmas pessoas. Aliás, isso é muito positivo, porque síndrome de Gabriela, ninguém merece. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre igual. Não, mude, que bom. Quando alguém diz assim, poxa, meu marido mudou, minha mulher não é mais a mesma, que bom, que ótimo. As pessoas mudaram. Porque como é que nós vamos nascer, passar por tantas experiências e morrermos da mesma forma e do mesmo jeito que nascemos? Não pode. Nós vamos mudando. O nosso corpo físico vai mudando, o nosso corpo perispiritual vai mudando e o nosso psiquismo vai mudando. Porque são as experiências que são responsáveis pela evolução do espírito. E a experiência da morte também, do corpo físico, é uma experiência para o espírito imortal. É uma mudança de nível de consciência necessário dentro do processo evolutivo do espírito. Então se prepare, se enamore, não pense na morte como aquela imagem que nós ocidentais temos, que é aquela coisa com um capuz, uma caveira, não é assim? Não é uma caveira com um capuz e uma foice na mão. Não é essa a imagem que nós temos. Por que não podemos pensar na morte como um anjo? Um lindo anjo que vem nos dar um beijo e nos convidar a vivermos em outras dimensões, em outros níveis de consciência. Por que não abstrair esta imagem? E quanto mais você vive em plenitude, menos você teme esse momento. Quem mais teme a morte é quem menos vive. Porque não viveu, não experienciou, não expressou a sua essência na existência. Se conteve, não tenha medo de viver as experiências. Não tenha medo de envelhecer. Nós não nos preparamos. E é uma coisa incrível, porque nós dormimos um dia, jovens, e um belo dia lá a gente acorda
Está com 40, está com 50. Eu digo, meu Deus, mas outro dia eu tinha 15. Não faz muito tempo, claro. Né? Eu tinha 15 outro dia. Como é que 4.0? E o corpo, na sua sabedoria, começa a dar sinais. Né? A gente faz 40 no dia seguinte não enxerga mais sem óculos. É uma coisa impressionante. É um botão que aperta e aí você não consegue mais. Já precisa descansar mais tempo antes se dormir uma noite de sono, no dia seguinte, 0 bala, estou pronta. Hoje, se no dia seguinte a cama fica puxando e você fica naquela maresia, já não corresponde mais. As coisas começam a ficar mais lentas, os nossos passos começam a ficar mais lentos. E isso é muito bonito, é o corpo sinalizando que você precisa estar mais atento ao dentro do que ao fora. Que você precisa desacelerar. Que você precisa deixar de valorizar determinadas coisas que você valorizava. Então comece o seu processo de desapego. Uma vez eu tive uma cliente, uma paciente, que ela colecionava, sabe o que? Vocês não vão acreditar, caixa. Tudo que ela comprava, do sapato ao liquidificador, ela guardava a caixa, a criatura tinha caixa para todo lado. Tem alguém aqui que faz isso? Não, né? Esse pessoal é maluco, vocês são criaturas saudáveis. Tinha caixa para todo lado, já não tinha mais aonde guardar a caixa. A pegar das caixas. Foi um processo para a gente conseguir trabalhar, para ela se libertar daquelas caixas. Então, nós nos apegamos às coisas, nós nos apegamos às pessoas. E tememos, e algumas mães dizem assim, não, Bel, minha única preocupação é porque meu filho, minha filha, minha mãe, meu isso, meu aquilo. E uma vez eu ouvi de nosso amigo, de João Margolo, num encontro que eu convidei, de um grupo que eu coordenava, de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, e eu pedi a ele para ir falar sobre a morte. O tema era esse. E eu me lembro, isso tem anos, lá na Casa de Redenção Joana de Ângeles, há mais de 10 anos, mas eu nunca esqueci uma coisa que ele disse. Ele disse assim, porque tinha uma pessoa no grupo que era mãe de um filho único, e ela disse, não, eu não tenho medo de morrer, minha única preocupação é meu filho. E ele disse, por quê? Se você morrer, seu filho não é mais problema seu, é problema de Deus. Você desencarnou. O que você pode fazer mais? Mas nós nos apegamos a coisas e pessoas. E às vezes queremos nos eternizar através de coisas e de pessoas. Você é um espírito imortal. Você não precisa transferir isso para coisas e pessoas. Viva como um espírito imortal que você é. Desapegue-se daquilo que precisa ser desapegado. Daquilo que você precisa abandonar. E não são só coisas. Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando apenas de coisas materiais. Eu estou falando de determinados pontos de vista, de determinadas perspectivas que temos. Porque às vezes nós nos apegamos a isso e ficamos rígidos. E a morte, o contato com a morte, seja de um ente querido, seja a perspectiva da nossa própria finitude, é um convite à flexibilidade. É um convite a uma mudança de perspectiva. Como diz a música, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque pensando bem, afinal, não há. Temos o hoje. Que não se passe uma noite em que você esteja em conflito com uma pessoa que você ama. Uma pessoa, quantas vezes nós ferimos a quem amamos? E às vezes a gente pode não estar, e muitas vezes eu pergunto isso às pessoas. Eu pergunto, se essa pessoa desaparecesse da sua vida, como você se sentiria? Porque às vezes nós entramos em conflitos com o outro por causa de coisas tão pequenas, se a gente for pensar na finitude da relação de agora com a pessoa, na saudade, na falta que aquela pessoa faria em nossas vidas. Então vamos estabelecer uma regra para nós mesmos, de não dormirmos brigados com as pessoas que a gente ama. A que você não ama pode dormir, não tem problema não. Na próxima encarnação vocês resolvem. Mas pelo menos se a gente conseguisse, com as pessoas da nossa convivência, como nós evitaríamos tantos conflitos familiares?
tantas desavenças, tantas discórdias. Vamos pensar, se a gente colocar isso frente à finitude da vida, aqui e agora, e à imortalidade do espírito, como as coisas podem se apequenar? Como nós podemos mudar a perspectiva das coisas? Quantas pessoas se transformam quando têm experiências de quase morte? Ou quando passam algum risco de morrer muito premente, muito evidente, as pessoas mudam. A fita inteira da vida passa. E você vê quanta bobagem você fez, com quantas coisas você está apegado. Como você está contribuindo para a sua infelicidade. Quando você pode, buscar ser feliz aqui e agora. Você só tem o aqui e agora. Então vamos viver intensamente esse aqui e agora com as pessoas. Por que nos infelicitarmos por não termos isso ou aquilo? Que importância isso tem? Que valor isso realmente tem diante da finitude? Se você vai deixar tudo aí, o cargo que você ocupa, o lugar, e eu vejo gente se degladiando nos ambientes de trabalho por causa de cargo, de lugar, disso e daquilo. Eu vejo o vizinho brigando com o vizinho por causa de estacionamento na vaga da garagem do prédio. Chega o seu carro para lá, não chega o seu mais para cá. Para que você quer esse carro tão grande? Outro dia eu ouvi isso. Eu digo, mas meu Deus, a criatura não pode ter o carro do tamanho que quiser. E no estacionamento do shopping, eu já vi duas mulheres quase se pegando. Uma com a criança pequena. A criatura dizia tantos palavrões, a outra uma criança pequena no carro, que eu choquei. E olha que eu não sou uma criatura de me chocar com coisa pequena. Sim, por causa de uma vaga. Você entra em conflito, você derrama muita adrenalina no seu corpo, lesa todos os seus órgãos, por causa de uma vaga. Você se infelicita, porque não pode ter isso ou aquilo, tanta coisa que são inventadas. Nossas necessidades, 90% delas são inventadas, são criadas para a gente comprar, para a gente consumir. São muito inventadas. O que você realmente precisa para ser feliz? O que você realmente deseja para a sua vida? Então tenha mais vida, não morra antes de desencarnar. Viva, viva. Expresse a sua essência na existência. Não tenha medo, porque o medo ele é paralisante. Não tenha medo de viver as experiências. Não tenha medo das consequências das suas experiências, porque você vai dar conta de qualquer resultado. Não importa se o resultado for na perspectiva do ego, positiva ou negativa. Porque na perspectiva da alma, da nossa essência, todo resultado é positivo, porque é mais uma experiência que você adquire nessa encarnação e que você vai levar para as outras encarnações. Mas nós nos encolhemos diante da vida, nos apequenamos, nos reduzimos a um ego, a um estreito nível de consciência. Aquilo que o ego pode abarcar da consciência, quando existe todo um universo de conhecimento e de sabedoria, você é um espírito, já viveu tantas experiências. Existe um mundo inteiro a ser explorado, um mundo interno em você a ser explorado. Tanta experiência, coloque essa experiência a serviço do seu processo de crescimento. Porque quando a morte chega, ela chega porque é o momento de vivermos outras experiências, outros níveis de experiências. Não tema coisa alguma. E se temer, faça com medo a si mesmo. É assim que eu faço, estou com medo, mas eu vou com medo a si mesmo. E a gente percebe que ao enfrentar, o medo ele recua. Existe um ditado que diz, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E se enfrentar, o bicho corre. Então nós precisamos enfrentar as coisas. É o ego, na sua estreiteza, de abarcar apenas aquilo que cabe na consciência, é que teme as coisas. Porque um espírito imortal, o Filho de Deus, criado para ser feliz e para viajar pelo universo e ser co-criador de Deus, não teme nada. Toda experiência que vier, que seja bem-vinda.
encaremos as experiências de frente. Encaremos a experiência da perda do ente querido. Porque o amor não termina nunca. O amor nunca acaba. E por isso quem se ama nunca, nunca se separa. Apenas viaja primeiro. Como alguém querido que vai fazer um curso fora. E a gente fica com saudade, mas a gente se comunica, a gente se sente feliz porque o outro está feliz. O amor nunca termina. Os vínculos de amor são eternos. O amor verdadeiro não termina nunca. Quando o amor termina é porque não era outra coisa. Que a gente confunde muitas vezes. A nossa ânsia de amar com as nossas imperfeições. Muitas vezes o nosso amor sai de forma tortuosa e nós recuamos. Mas para frente teremos outras oportunidades de estarmos juntos para completar a experiência que nesse momento foi interrompida. Então precisamos nos preparar para o envelhecimento, para a finitude da vida. Precisamos viver vida em abundância. Foi isso que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E essa vida em abundância é a vida em plenitude. É a vida na qual você expressa plenamente a essência divina que é você. Quando você vive em coerência, quando você consegue organizar a sua vida de maneira tal que você se sente confortável para com você mesmo. Se você está no desconforto, é porque está no descompasso entre quem você é e como você está vivendo. Aí você fica no desconforto. Ou é porque você está excessivamente apegado às coisas, às pessoas. Você está condicionando a sua felicidade a coisas, pessoas, situações. Precisa aprender a desfrutar a felicidade de existir. Quando nós viajamos lá para a Chapada Diamantina, é isso que nós fazemos. Vamos ficar aqui debaixo da cachoeira, né? Agradecendo e sendo feliz, sem pensar em nada. E como isso faz com que se crie uma conexão com o divino, se crie uma conexão com o sagrado, que abre portas, que abre a nossa capacidade de percepção de saídas para os conflitos que muitas vezes nós estamos rodando, girando em círculos sem conseguir encontrar uma saída. É do novo que vem a saída. É quando nós muitas vezes desistimos. É preciso exercitar a entrega. Quando você já fez tudo que era possível para resolver um problema e não conseguiu, esse problema não é mais seu, ele é de Deus. Entregue. Baixe sua bola. Reconheça as suas limitações. Peça arrego. Diga assim, ok, eu não tenho condição de resolver mais isso. Eu me entrego, eu me rendo. Me diga o que é que eu preciso fazer. Me oriente. Quando você chega nesse limite, você oportuniza Deus na sua vida. Porque muitas vezes nós precisamos gastar tudo, todo o potencial que temos, até chegarmos na exaustão. Existem espíritos assim. Isso é um processo, isso não é um demérito e nem um defeito. Aliás, nós precisamos chegar nesse esgotamento, muitas vezes, para entendermos que precisamos fazer a entrega e que o grande aprendizado daquele momento é exatamente o desapego, a entrega. Como disse o Dalai Lama, se você tem uma questão, um problema, faça tudo que estiver ao seu alcance para resolver. Se você não conseguir, deixe para lá. Eu acho isso de uma simplicidade. Como nós temos dificuldade de deixar as coisas para lá. Queremos porque queremos provar que estamos certos, que temos razão, que foi assim, que é daquele jeito, que a nossa verdade é a verdade. Ainda dizemos assim, todo mundo lá pensa dessa forma. Eu digo, todo mundo não, por quê? Todo mundo você não pesquisou. Você pesquisou no seu ambiente e, em geral, entre aquelas pessoas que você já suspeita que vão ser favoráveis a você. Porque aquelas que você já desconfia, que vão dizer o contrário, você nem conta o caso. Que é para ficar com a falsa sensação de que a verdade está com você.
E isso, na verdade, se estabelece por uma disputa de poder. Nós confundimos o nosso poder pessoal como espíritos com o poder de dominação sobre as pessoas. Então, nós queremos fazer a nossa verdade ser a verdade universal. E queremos fazer a pessoa descer goela abaixo com a nossa verdade. E uma vez eu ouvi alguém falando sobre Chico Xavier, dizendo que Chico Xavier, certa feita, chegou lá num congresso, lá em Minas, não me lembro exatamente qual a cidade, e aí tinha uma mulher que o juízo era assim um pouquinho fraco, e ela dizia que ela era iluminada, e aí ela chegou na frente dele com várias amigas, e disse: Chico, diga a essas pessoas se eu não sou iluminada. E ele olhou para ela, olhou, e as pessoas em volta, né, sempre tem os ícones, assim, palestrantes, sempre tem um bocado de gente que fica em volta, né, cercando para os outros não chegar perto, para se sentir importante. E aí, olhou e disse assim: você é iluminada. Ela, tá vendo? E saiu feliz da vida nos braços das amigas. E os que ficaram disseram: mas Chico, essa criatura é pancada do juízo. Aí ele disse assim: meu filho, ela estava assim, tinha uma luz aqui em cima dela, ela estava iluminada, porque assim, meu filho, a receita é uma gota de verdade em 1 litro de amor. E a gente quer fazer a receita inversa, quer descer goela abaixo do outro, 1 litro de verdade com uma gota de amor. Não faz efeito. Uma gota de verdade em 1 litro de amor. É porque é o amor que transforma. É o amor. Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo suíço, ele disse que o terapeuta só pode ajudar quando ele consegue criar um vínculo afetivo, porque ele disse que era o amor que consegue transformar. É o amor que é a força poderosa, propulsora da transformação. Não adianta dizer um blá, 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 todo correto que você leu em todos os livros, sejam de psicologia, sejam de espiritismo ou de qualquer religião. Não adianta você dizer se as suas palavras não estiverem embebidas na energia do amor. Vai bater e voltar. Não vai chegar. E muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. Fazemos um discurso de A a Z, quando às vezes só precisamos chegar junto e abraçar e dizermos o quanto nós o amamos. E isso faz uma diferença enorme, porque às vezes é exatamente isso que ele está precisando, da segurança de se sentir amado. Todos nós queremos isso. A segurança de nos sabermos amados, apesar dos nossos defeitos e limitações. Quem não quer isso? Quem não quer ser aceito como é? Mas você precisa primeiro se aceitar. Você precisa primeiro se amar, para que os outros também possam perceber em você isso, porque quem se ama e se aceita, consegue viver em coerência. Não leva uma vida correta, toda certinha, arrumadinha, não. Aliás, eu acho que quem leva uma vida toda certinha, arrumadinha, tem algum problema, né? Eu fico já preocupada, digo, meu Deus, será que é um psicopata? Porque os psicopatas têm essa característica, né, de sempre dizerem aquilo que você quer ouvir. Eu tenho medo de gente assim, né, que muito manso, muito dizendo só o que você gostaria de ouvir. Eu prefiro as pessoas reais, as pessoas que dizem, que erram, que acertam, que se contradizem, que ama, mas daqui a pouco está com vontade de torcer o pescoço até a língua ficar azul. Acontece, é humano. Às vezes eu chego no meu trabalho, e eu trabalho com 1.740 pessoas, e aí eu digo assim, olha, hoje não me provoque, porque eu estou aceitando provocação. Então, melhor não me provocar. Nós precisamos reconhecer a nossa humanidade. Nós precisamos reconhecer que somos criaturas que estamos nos fazendo ainda. Temos defeitos, ora e daí aquele que não tiver que atire a primeira pedra. Erramos, ora e daí quem não errou que atire a primeira pedra. Quem nunca fez bobagem, quem nunca errou. E eu perguntava isso outro dia a um pai de um garoto de 17 anos. Eu digo, você esqueceu quando você tinha 17 anos? Você não teve essa idade? Como você pode condicionar a amar o seu filho a partir de uma perfeição que nem eu, nem você, nem ninguém tem? E ele começou a chorar no consultório. Como exigir? Isso é de uma crueldade enorme. Como é que eu vou exigir perfeição do outro? Eu só lhe amo se você for perfeito. Já está condenada essa relação.
Eu sei que você tem dificuldades, eu também tenho. Vamos nos entender. Vamos ser generosos uns com os outros. Vamos abrir o espaço para o diálogo, para a compreensão. E quando errarmos, paciência. Isso não significa passar a mão pela cabeça do erro do outro. Às vezes nós confundimos isso. Nós confundimos compreensão com concordância. E não é a mesma coisa. Eu posso compreender e não concordar. Eu posso chegar e sentar com você e dizer, eu te amo, eu estou aqui, mas isso. O que é que eu posso fazer para ajudar você? Essa é uma pergunta-chave. O que eu posso fazer para lhe ajudar? Do que você está precisando? E às vezes nós lá, verdade, e uma gotinha de amor, e nenhum efeito, nenhuma transformação, nenhuma mudança. Então, é importante que nós percebamos que somos espíritos imortais e que estamos vivendo experiências. Então, a nossa complexidade é ela que nos remete a todas essas dificuldades que nós enfrentamos. E nós precisamos encará-las com naturalidade. Sem agonia e sem exagero, sem o queixo ficar caindo com as coisas. São coisas humanas. Nós, seres humanos, fazemos. E precisamos compreender para além das aparências. Para além das aparências. Para além daquilo que as redes comerciais de TV, de falada escrita, de comunicação falada escrita, nos querem fazer acreditar. De uma simplicidade, de uma pobreza de profundidade enorme, trazendo e expondo as questões humanas de uma maneira vulgar, denegrindo as pessoas, reduzindo a problemática das pessoas a uma coisa piega, sensacionalista. E nós ainda assistimos. Nós não, vocês, que eu não assisto. Então, nós ainda damos ibope para isso. E eu perguntava à assessora de comunicação lá da Secretaria de Saúde, onde eu trabalho, eu disse assim, olha, os casos de dengue diminuíram, vamos divulgar. Não, mas a imprensa não está interessada, não, só quer saber de morte, sangue e tiroteio. Nós precisamos falar de coisas boas. E tem gente que parece ter uma nuvem aqui no juízo. Onde vai, parece aquela hiena, quem é do meu tempo aqui? Tinha a hiena, hard, lip e hard. Olha a minha memória, alemão ainda não me pegou. Ó dia, mês, ó ano, ó azar. Não era assim? Lip e hard. Tem gente que é assim, só posta coisa ruim. Eu bloqueio logo no meu WhatsApp, porque eu sou mulher moderna, tenho WhatsApp, Facebook, essa coisa toda. Não venha não, não me conte misérias que eu não posso ajudar. Isso vai me contaminar, para que eu quero saber? Eu só quero saber do problema se eu puder lhe ajudar. Eu não quero saber, eu não quero ver. Não me mostre. Criança sendo maltratada, bicho sendo maltratado, não quero ver, não me mostre. Ainda fico zangada se me mostrar. Não me mande essas coisas. Me mande coisas boas. Eu sei que o mal existe no mundo, você não precisa ficar reforçando. Eu quero saber do mal que eu posso atuar. Eu quero saber se eu posso ajudar. Aí sim, porque isso cria um sentimento de alívio. O outro não, o outro cria uma tensão, um desgosto, uma infelicidade. A gente fica cabisbaixo, olhando a vida como se a vida fosse só aquilo ali. E não é, a vida é maravilhosa. A vida é cheia de oportunidades. Existe tanta gente boa fazendo tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas. Vamos olhar para isso. Vamos trazer um sentido, um significado maior para as nossas vidas, porque é isso que nos imortaliza. É no momento em que eu consigo encontrar a minha designação, a minha lei interna, a minha vocação. É no momento em que eu consigo expressar na minha vida o propósito para o qual Deus me criou, é que eu me conecto com a minha imortalidade. E a morte não existe. A vida continua. A vida é um contínuo. Os encontros e desencontros estão ocorrendo para que possamos criar uma grande família universal. Para que, unidos pelos laços do amor e não da consanguinidade, possamos viver em harmonia,
sendo co-criadores de Deus, indo para outras esferas e outros planetas, levar aquilo que nós conseguimos conhecer e adquirir aqui neste planeta. Existem planetas mais atrasados. E nós iremos para lá também, ajudar, como tantos espíritos passaram e continuam passando aqui pela Terra. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, espírito, o próprio Jesus, que foi co-criador do planeta Terra. Ele e uma leva de outros espíritos que estruturaram tudo isso. Nós também seremos, porque ele mesmo disse, tudo que eu fiz, vocês podem fazer e ainda muito mais. Então não se apequene diante da vida. Não morra antes de desencarnar de verdade. Viva. Viva intensamente. Esteja inteiro, esteja inteira na sua vida. Esteja inteiro na sua dor, esteja inteiro na sua alegria. Encare os problemas e as dificuldades como desafios que vão lhe ser um trampolim para o seu processo de evolução. Não é ficar feliz com problema, não, porque tem gente que é assim, que pensa que se tiver bem problema vai evoluir. Se você tem bem problema, é porque você está muito atrasado. Não é assim, não. Não, encare os problemas, porque a vida não pode ser feita só de problema, pelo amor de Deus. A gente precisa também de se sustentar, né? A vida existe desamor, mas a gente precisa de amor, existe tristeza, mas a gente precisa de alegria. Então, encare os problemas como desafios. Isso não significa que você não vai sentir, que você não vai sofrer, que você não vai chorar, mas você não vai desesperar diante das coisas. Você vai ficar igual aqueles bonecos que a gente empurra e depois eles voltam, que eu não sei exatamente, me fugiu o nome agora, que vai e vem. Você, como dizem por aí, vai às cordas, mas não vai à lona. Você vai conseguir se reerguer se você estiver conectado à sua essência, a quem você é. Não vai existir desafio, porque você é um espírito e nada, nem ninguém pode lhe destruir. Nada, ninguém. O que você não concluiu nesta encarnação, você vai poder dar continuidade, tanto na erraticidade quanto na próxima. Se você perder um ente querido, amoroso, e o vínculo amoroso está presente, vocês estão juntos e vão continuar juntos em outras experiências. Você vai ter a oportunidade de concluir tudo que você começou. Nada fica sem que você possa concluir, se isso foi importante para o seu processo evolutivo. Então, viva como Espírito de Deus. Então, não queira saber como você vai morrer, queira saber como você vai viver. Muita paz.